Quando falamos de ReZero, a maioria das pessoas pensa imediatamente na história principal de Subaru Natsuki. Mas existe um lado da obra que muita gente conhece apenas por alto: as famosas rotas IF. Escritas pelo próprio Tapei Nagatsuki, elas mostram o que teria acontecido se Subaru tivesse tomado decisões diferentes nos momentos mais importantes da história. Algumas dessas rotas mostram versões de Subaru que abandonaram seus ideais, outras apresentam mundos onde ele encontrou a felicidade, e algumas são tão perturbadoras que fazem a linha principal parecer misericordiosa em comparação. Hoje, vamos conhecer todas as principais rotas IF oficiais de ReZero, entender seus pontos de divergência, descobrir os acontecimentos mais importantes de cada uma delas, e também ver quando foram publicadas e onde podem ser lidas. E já deixo um aviso: neste vídeo vamos focar apenas nas rotas IF. Os demais spin-offs oficiais, como as X-Novels e também as histórias paralelas, ficarão para um vídeo separado. Então prepare-se, porque estamos prestes a visitar alguns dos cenários mais sombrios de todo o universo de ReZero. Nossa primeira parada é a Rota do Orgulho. O ponto de divergência acontece logo no início da história, durante os eventos do Arco 1. Na linha principal, depois de morrer para os delinquentes do ciclo anterior, Subaru finalmente deixa o orgulho de lado e pede ajuda. Isso permite que Reinhard apareça, salve sua vida e coloque os acontecimentos de volta nos trilhos da história principal. Mas na Ayamatsu IF, esse encontro não acontece da mesma forma. Reinhard não aparece para resgatá-lo naquele momento, e Subaru acaba afundando cada vez mais em ciclos de fracasso, sofrimento e morte. Sem a intervenção de Reinhard, os eventos seguintes tomam um rumo completamente diferente. Preso em sucessivos ciclos de sofrimento, Subaru passa a enxergar o mundo de forma cada vez mais distorcida, até desenvolver uma obsessão absoluta por transformar Emilia na futura rainha de Lugunica. O problema é a forma como ele decide fazer isso. Em vez de protegê-la como um herói, ele passa a agir como vilão. Subaru se infiltra nos bastidores do reino, manipula eventos políticos, se aproxima do culto da bruxa e gradualmente se transforma na figura que representa o pecado do orgulho. Durante anos, ele utiliza o retorno pela morte para aperfeiçoar seus planos, acumulando dezenas de milhares de mortes ao longo do processo. Próximo ao final da história, é revelado que Subaru já ultrapassou 88 mil mortes. O resultado é uma das versões mais assustadoras do personagem. Ele provoca guerras, elimina candidatos, destrói cidades inteiras e mergulha Lugunica no caos apenas para criar um cenário onde Emilia possa surgir como a salvadora do reino. A Ayamatsu IF foi publicada originalmente na internet em 2017, durante o Dia da Mentira. Até hoje permanece disponível apenas online e nunca recebeu uma edição física oficial. Chegamos à Rota da Preguiça. O ponto de divergência ocorre durante um dos momentos mais emocionantes do Arco 3. Depois de fracassar repetidamente contra o culto da bruxa, Subaru sofre um colapso emocional completo. Convencido de que não consegue mais salvar ninguém, ele propõe abandonar tudo e fugir com Ren para outro país. Na história principal, a conversa toma um rumo inesperado. Ren descreve a vida que os dois poderiam construir juntos: uma casa em Kararagi, casamento, filhos e uma existência tranquila longe de todos os conflitos. Quando termina de pintar esse futuro, ela lembra Subaru de quem ele realmente é. Mas o Subaru que eu amo não desistiria assim. Essas palavras devolvem a determinação que ele havia perdido e o fazem continuar lutando. Na Sloth IF, porém, a decisão é diferente. Em vez de retornar para enfrentar seus problemas, Subaru escolhe seguir o futuro que Ren havia descrito. Os dois deixam Lugunica para trás e fogem para Kararagi. Enquanto isso, Emilia, Han, Beatriz e os demais aliados acabam enfrentando sozinhos as tragédias que estavam prestes a acontecer. Em Kararagi, Subaru e Ren constroem uma vida completamente diferente. Eles adotam o sobrenome Natsuki, se casam e formam uma família. É uma das raras linhas temporais em que Subaru consegue envelhecer naturalmente. Seus filhos recebem os nomes Higel e Spica. Entre todas as rotas alternativas, esta é provavelmente a mais pacífica e acolhedora.
Ainda assim, uma sombra acompanha Subaru por toda a vida. A culpa de ter abandonado as pessoas que precisava proteger. Um detalhe curioso é que parte dessa linha temporal chegou a ser publicada oficialmente no volume 9 da Light Novel de ReZero, inclusive na edição brasileira da New Pop, através do capítulo extra Fragmentos Ren Natsuki. Esse capítulo mostra Subaru, Ren e seus filhos vários anos depois dos acontecimentos da fuga. Já a história completa da Sloth If, ou Ren If, começou a ser publicada na internet em 2014. Posteriormente, recebeu uma edição física especial no Japão através da obra Reif Kara Hajimero Isekai Seikatsu, distribuída como bônus para colecionadores que adquiriram o conjunto completo dos Blu-rays da primeira temporada do anime. A próxima rota representa a ira. O ponto de divergência surge durante os acontecimentos do Arco 4 no Santuário. Depois de passar por inúmeros ciclos de traição, suspeitas, mortes e fracassos, Subaru chega ao limite da própria sanidade. Na história principal, ele consegue reconstruir a confiança em seus companheiros, aceitar ajuda e seguir em frente. Nesta linha do tempo, porém, isso nunca acontece. O verdadeiro desvio acontece quando Subaru permite que a desconfiança acumulada ao longo dos loops domine completamente sua forma de enxergar as outras pessoas. Em vez de voltar a confiar em seus aliados, ele passa a acreditar que qualquer pessoa ao seu redor pode traí-lo a qualquer momento. A cada novo loop, sua paranoia cresce ainda mais, até que Subaru passa a enxergar possíveis ameaças e conspirações em praticamente todos ao seu redor. Consumido por esse medo constante, ele abandona qualquer tentativa de construir relações saudáveis e decide confiar apenas em uma coisa: no próprio retorno pela morte. Com o passar dos anos, Subaru utiliza o conhecimento acumulado em incontáveis loops para construir uma gigantesca organização criminosa conhecida como Pleiades. Graças às informações obtidas através de suas repetidas mortes, ele consegue antecipar acontecimentos, manipular negociações, prever movimentos de adversários e eliminar ameaças antes mesmo que elas percebam o que está acontecendo. Pouco a pouco, a Pleiades expande sua influência pelo submundo de Lugunica, acumulando riquezas, contatos e poder. Utilizando o conhecimento acumulado através de incontáveis retornos pela morte, Subaru constrói planos tão elaborados que nem mesmo Reinhard Van Astra consegue impedir completamente sua ascensão. Embora não possua força para enfrentá-lo diretamente, Subaru transforma a informação em sua maior arma, usando manipulação, chantagem, espionagem e planejamento meticuloso para manter sua influência crescendo por todo o reino. O que começou como uma simples organização criminosa acaba se transformando em uma força capaz de influenciar cidades inteiras. Mercadores, nobres, criminosos e até figuras influentes de Lugunica passam a temer o nome de Subaru Natsuki. Seu estado mental, entretanto, continua se deteriorando. Com o tempo, ele passa a enxergar o mundo literalmente sem cor. Tudo ao seu redor parece cinzento e vazio. Não se trata apenas de uma metáfora para sua condição emocional. Subaru realmente percebe a realidade dessa forma. A única exceção é Han. Ela se torna a única pessoa capaz de trazer alguma cor para sua existência, funcionando como sua última ligação com a realidade, em meio à paranoia e à loucura que passam a dominar a sua vida. A obsessão de Subaru por Han se torna tão intensa que ela acaba sendo a única pessoa cuja opinião ainda possui algum valor para ele. Mesmo assim, essa relação está longe de ser saudável, servindo muito mais como um reflexo de sua fragilidade mental do que como um verdadeiro porto seguro. Sem conseguir confiar nem mesmo no próprio julgamento, Subaru passa a tomar decisões importantes através do lançamento de uma moeda, permitindo que o acaso determine o destino de aliados, inimigos e até pessoas inocentes. Uma simples cara ou coroa passa a decidir quem vive, quem morre e qual será o próximo passo de uma das organizações mais poderosas do reino. O resultado é uma vida marcada por medo, violência, isolamento e uma constante sensação de desconfiança. Mesmo cercado por poder, riqueza e influência, Subaru nunca consegue escapar da própria paranoia. Diferente de outras rotas IF, onde Subaru busca proteger alguém ou alcançar um objetivo específico, Alboreru IF mostra um Subaru consumido pelo medo. Não existe felicidade ao final do caminho, apenas uma espiral contínua de desconfiança e autodestruição. A Alboreru IF foi publicada originalmente na internet em 2018.
durante o dia da mentira. Diferente de algumas outras rotas IF, ela nunca recebeu uma edição física oficial e permanece disponível apenas por meio de publicações online e traduções feitas pela própria comunidade. Chegamos agora à Rota da Ganância. O ponto de divergência acontece durante os acontecimentos do Arco 4 no Santuário. Na história principal, Subaru encontra Ecdna repetidas vezes durante os testes do Santuário. Conforme passa a conhecê-la melhor, ele percebe que a Bruxa da Ganância não deseja ajudá-lo por bondade. Seu verdadeiro interesse é satisfazer sua curiosidade infinita, observando todas as possibilidades que o retorno pela morte pode revelar. Por isso, na linha principal, Subaru rejeita o contrato oferecido por Ecdna. Nesta linha do tempo, porém, ele toma a decisão oposta. Desesperado para encontrar uma forma de superar obstáculos que parecem impossíveis, e já exausto após tantas falhas, Subaru aceita a oferta da Bruxa da Ganância. A partir desse momento, Ecdna passa a guiá-lo constantemente, analisando cada falha, cada morte e cada possibilidade ao lado dele. E mais do que isso, ela o incentiva a continuar. Em vez de ajudá-lo a lidar com o sofrimento, ela o empurra a usar o retorno pela morte sempre que houver qualquer chance de obter um resultado melhor. Com isso, Subaru passa a perseguir um objetivo quase impossível: alcançar o resultado perfeito em todas as situações. No início, tudo parece promissor. Sempre que algo dá errado, ou mesmo quando ele percebe que existe uma possibilidade de resultado melhor, Subaru retorna. Analisa tudo ao lado de Ecdna e tenta novamente com novas informações. Pouco a pouco, ele começa a encontrar soluções para problemas que antes pareciam insolúveis. Aliados são salvos, tragédias são evitadas, problemas impossíveis começam a ser resolvidos. Pela primeira vez, Subaru acredita ter encontrado um caminho capaz de proteger todos aqueles que ama. Mas esse caminho cobra um preço. Para alcançar esses resultados, Subaru precisa morrer repetidas vezes. E depois mais algumas, e mais algumas. Com o tempo, ele perde completamente a noção do próprio sofrimento. Cada fracasso vira um experimento. Cada morte vira apenas mais uma etapa no processo. E isso muda tudo. Subaru passa a não hesitar mais diante dos próprios retornos. Sempre que enxerga uma possibilidade de melhorar o resultado, ele simplesmente abandona aquela linha do tempo e recomeça. Ele chega ao ponto de usar o retorno pela morte até mesmo para corrigir detalhes mínimos, tratando tudo como um sistema de otimização. O que antes era uma experiência aterrorizante passa a ser apenas uma ferramenta de precisão. Ao mesmo tempo, ele se afasta cada vez mais das pessoas ao seu redor. Mesmo cercado por aliados, ninguém consegue compreender o peso das incontáveis tentativas, mortes e realidades que ele deixou para trás. Quanto mais se aproxima do que considera o resultado perfeito, mais distante ele fica daqueles que originalmente queria proteger. Enquanto na história principal ele aprende a confiar nos outros, aqui acontece o oposto. Subaru acredita que apenas ele deve suportar todo o sofrimento necessário para salvar todos. O Subaru impulsivo, inseguro e humano vai desaparecendo aos poucos. Em seu lugar surge alguém frio, calculista e extremamente eficiente. Quase uma máquina de otimização de resultados, disposto a sacrificar qualquer coisa, inclusive a própria felicidade, em nome do cenário ideal. Paradoxalmente, em termos de resultados imediatos, esta é uma das rotas em que Subaru mais se aproxima de um mundo perfeito no papel. Muitas tragédias simplesmente não acontecem, diversas vidas são salvas, problemas impossíveis são resolvidos, do lado de fora tudo parece funcionar. Mas esse controle absoluto cobra um preço terrível de todos ao redor. Emilia passa a depender fortemente das decisões de Subaru, já que ele antecipa e resolve todos os problemas antes que ela precise agir por conta própria, tornando-se emocionalmente dependente dele. Enquanto isso, Beatriz permanece na biblioteca sem alcançar o vínculo completo que teria na linha principal. Ela acaba estagnada, presa a uma espera silenciosa, já que Subaru evita qualquer desvio que possa quebrar o caminho perfeito que construiu ao lado de Ecdna. Embora o mundo pareça salvo, as pessoas mais próximas dele estão longe de viver uma vida realmente saudável. Ninguém percebe o quanto Subaru precisou destruir a si mesma e também o impacto disso nos outros.
Ao alcançar o cenário perfeito para todos os outros, ele acaba perdendo completamente a si mesmo. No fim, a Kazemaru If mostra uma das mensagens mais cruéis de ReZero. É possível salvar todos ao seu redor e, ainda assim, perder completamente quem você é no processo. A Kazemaru If foi publicada originalmente na internet em 2016, durante o Dia da Mentira. Posteriormente, recebeu uma edição física especial como livreto bônus de Blu-rays da segunda temporada do anime. Fora do Japão, permanece disponível principalmente através de traduções feitas pela comunidade. Agora, vamos à rota da Gula. Seu ponto de divergência ocorre durante os acontecimentos do Arco 6, na isolada Torre de Vigia das Pleiades. Na linha principal, Subaru tem suas memórias devoradas pela autoridade da Gula. Ele acorda sem saber quem é, entra em pânico ao ver que todos ali esperam que ele seja um herói genial, mas com muito esforço e o apoio de seus aliados, ele luta para recuperar sua identidade real. Nessa linha do tempo, porém, o peso dessa situação quebra completamente sua mente. Ao ouvir todos elogiarem o quanto o Subaru Natsuki do passado era incrível, corajoso e perfeito, o Subaru atual desenvolve um complexo de impostor profundo e começa a duvidar de si mesmo de forma extrema. É aí que ele chega a uma conclusão sombria. Se não consegue recuperar quem ele era, então ele vai construir uma nova identidade, mesmo que isso signifique ultrapassar qualquer limite moral. Para se tornar o Subaru perfeito que todos esperam, ele toma uma decisão aterrorizante: decidir assassinar, um por um, seus próprios companheiros na torre. O objetivo não é ódio ou vingança. Subaru os mata para que seus nomes sejam registrados na biblioteca da torre, permitindo acesso aos chamados Livros dos Mortos. Ele quer ler cada um desses livros para absorver a perspectiva que seus amigos tinham dele. Subaru acredita que, reunindo cada lembrança, elogio e impressão que as pessoas tinham do antigo Subaru Natsuki, ele poderá reconstruir sua identidade fragmentada. O resultado é uma das descidas mais perturbadoras à loucura em toda a obra. Subaru passa a usar o retorno pela morte não como ferramenta de salvação, mas como um método de repetição e precisão, tentando executar cada assassinato de forma mais eficiente possível até atingir o resultado desejado. A cada livro que ele lê, sua mente se fragmenta ainda mais. Ele começa a interpretar memórias dos mortos com suas próprias, passando a ter a sensação de conversar com versões fragmentadas de seus amigos, enquanto constrói uma personalidade artificial feita de pedaços de diferentes existências. No fim, Atsugi Hago If faz jus a seu nome, que significa remendado. Mostra um Subaru que tenta se reconstruir como herói, mas acaba se transformando em algo completamente quebrado e distorcido. Atsugi Hago If foi publicada originalmente na internet em 2022, durante o Dia da Mentira, e nunca recebeu adaptação física oficial. Atualmente permanece disponível principalmente por meio de traduções feitas pela comunidade. Antes de encerrarmos, existe uma última história que divide opiniões na comunidade: a polêmica Rota da Luxúria. Publicada originalmente em 2014 como uma brincadeira de Dia da Mentira, ela quebra completamente o tom sombrio e dramático que vimos até aqui. Em vez de focar em tragédias ou transtornos psicológicos, a Lust If coloca Subaru em um cenário de comédia romântica e harém exagerado. Nela, ele acaba se tornando uma figura de destaque em Lugunica e passa a ser cercado por praticamente todas as principais personagens femininas da série. Por causa desse tom extremamente cômico e fora de curva, a maior parte dos fãs vê essa rota muito mais como uma paródia oficial do que como uma linha alternativa da série. O próprio Tapei Nagatsuki acabou removendo o texto original do site algum tempo depois. Mesmo assim, por ter sido escrito pelo próprio autor, a Lust If ainda é lembrada nas discussões da franquia, e hoje sobrevive principalmente através de arquivos preservados pela comunidade. Olhando para trás, fica claro que nenhuma dessas rotas If oferece um verdadeiro final feliz para o Subaru. Em alguns, ele conquista o poder absoluto. Em outros, alcança resultados que pareciam impossíveis no papel. Em um deles, ele chega a uma vida pacífica. Mas o preço cobrado é sempre alto demais. Para sobreviver nesses caminhos alternativos, Subaru quase sempre precisa abrir mão de sua humanidade, de sua identidade, da sanidade daqueles ao seu redor ou da própria capacidade de confiar em alguém.
É justamente por isso que a linha principal de ReZero continua sendo a mais especial. Mesmo sendo o caminho mais doloroso e cheio de falhas, é o único onde Subaru realmente cresce, amadurece e se torna um verdadeiro herói. Só que agora eu quero saber a sua opinião. Qual dessas linhas temporais foi a mais interessante para você? A do orgulho, a da ganância ou aquela vida tranquila ao lado da Ren na Rota da Preguiça? Deixe sua resposta nos comentários e em um futuro vídeo vamos deixar as realidades alternativas de lado para mergulhar no restante da lore oficial de ReZero, explicando as X-Novels, as histórias paralelas e tudo que expande esse universo gigantesco. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.